Leute! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Denkmal e hoje a gente vai falar do Hörverstehen, da prova de Hören do Instituto TELC, nível B2, para que você consiga conquistar o seu certificado internacional na língua alemã. Vamos lá? Pessoal, a prova do Hörverstehen, a prova do Hören, da audição, no Instituto TELC, ela é composta por 3 partes. E a gente vai entender cada uma dessas partes detalhadamente, entender a estratégia, o que a gente precisa prestar atenção em cada uma das partes para que a gente consiga o nosso certificado. Vamos lá? Bom, vamos começar então pela parte 1, pela Teil 1. Nessa primeira parte da prova, a gente vai ouvir 6 mensagens. E na nossa folha de prova terão 5 frases e a gente tem que definir se essas afirmações, elas são verdadeiras ou falsas. Presta muita atenção. Como eu falei, a gente vai ter que ouvir 6 mensagens, mas a gente só vai ter 5 frases. Isso quer dizer que uma das mensagens, ela tá ali no áudio para confundir a gente. Ela tá ali no áudio só para confundir a gente, porque não vai ter nenhuma lição, nenhuma questão referente a essa mensagem que a gente vai ouvir. Então, é bem importante a gente estar atento. Primeiro, para a gente prestar atenção na primeira estratégia que eu vou dar. Como a gente tem um tempo muito curto de ler as frases e interpretar elas antes do áudio começar a tocar, é importante aqui que a gente use sabiamente esse momento da mensagem sabotadora para conseguir interpretar as outras questões. A partir do momento que você ouviu e você percebeu que não tem nada a ver aquela mensagem com as alternativas que está aparecendo ali para você, ainda mais que as alternativas são em ordem, você já usa esse momento para você poder entender as alternativas que estão por vir para a gente conseguir definir se é verdadeiro ou falso. E aí, no momento em que tocar a mensagem da respectiva questão, você já vai conseguir ter uma clareza maior dessa questão e conseguir responder com mais certeza, fechou? Então, a primeira grande estratégia é essa, usar essa mensagem sabotadora para ser um coringa pra gente, para trazer ela a nosso favor e fazer com que a gente consiga interpretar as outras, ter um tempinho extra de interpretação nesse momento de prova. A hora que vira esse áudio sabotador, a gente... Opa, peraí, isso aqui não tem nada a ver, porque é em ordem, certo? Então, a primeira tá falando de política, o áudio é de política. Na segunda tá falando de economia, e ali tá falando de salário, de dinheiro, tem a ver, vai ser. A terceira tá falando de corrida de elefante, e aqui na questão tá falando sobre jogo de futebol? Opa, eu já sei que não é. Eu me desligo daquele áudio, abstraio o áudio e interpreto as questões que estão por vir, e daí quando vir a minha próxima notícia, eu já tô conectado ali com o momento da prova de novo. Fechou? O que acontece? É muito comum que esse áudio desestruture o candidato, porque às vezes a gente não lembra, não sabe que tem esse áudio, e daí você fica, meu Deus, será que eu sei alemão mesmo? Que tá aparecendo um negócio aqui nada a ver. Então, existe esse áudio que é nada a ver, e esse áudio a gente tem que usar ele a nosso favor. Fechou? Dentro dessa primeira grande dica, que foi a dica que eu dei aqui para vocês, da gente usar esse áudio sabotador a nosso favor, a gente vai para a segunda parte, que é justamente a nossa segunda estratégia, que é prestar atenção nas Schlüsselwörter, nas palavras-chave. Não só palavras-chave que estão com letrinha maiúscula, sondern auch, mas também os verbos. Gente, existem alguns verbos que a gente precisa concentrar e perceber o que eles querem dizer. Por exemplo, o verbo aumentar, o verbo mitigar, o verbo tornar, surgir. São verbos que mudam o contexto, né? Quando eu falo que, sei lá, um índice reduziu, que ele diminuiu, se está escrito isso no meu texto, já é uma palavrinha que vai me deixar alerta, porque ou a notícia vai estar me levando para esse caminho, ou ela vai estar me levando para o caminho oposto, e daí aquela alternativa é falsa, tá? Então, o primeiro ponto é esse, a gente se concentrar nas palavras-chave, pensar nos sinônimos, e aí se atentar à dica 3, que vai ser palavras de ênfase, palavras de intensidade, por exemplo. Muito, todos. Se a maioria das crianças vai para a escola, está dizendo isso na notícia, e ali está escrito que todas as crianças vão para a escola, é verdadeira? É falsa? Palavras de intensidade, palavras de negação, todas essas palavras são palavras que têm que acender o nosso alerta.
A hora que eu vejo um nicht, um kein, ou escuto, eu posso ter certeza de que isso vai influenciar minha resposta. Eu preciso estar conectada com isso. A gente vai resolver, então, da questão 1 até a questão 5 nesse mesmo esquema, levando em conta essas 3 estratégias para a parte 1. Primeiro, lembrar que tem um áudio sabotador, se atentar às palavras-chave e aos verbos que têm um significado forte. E a terceira parte são palavras de intensidade ou negação. Beleza? Comparar sinônimo, né? Esperado na prova do TELC, no nível B2, que você consiga associar sinônimos. Aumentar com expandir, diminuir com reduzir. Então, nesse momento que a gente está se preparando para essa estrutura de prova, a gente fazer o caminho oposto. Pô, se vai ser cobrado sinônimo meu, me dá aqui que eu já vou aprender logo o sinônimo. Ligar, acender. Bom, gente, então a estratégia para Teil 1 é essa, beleza? Relembrando, 6 notícias de jornais, uma notícia de jornal é sabotadora, vai aparecer no meio do áudio. Para essas 6 notícias que a gente vai ouvir, a gente vai ter que responder 5 questões. Dessas 5 questões que a gente vai ter que responder, a gente diz se é verdadeiro ou falso de acordo com o que a gente escuta. Nos 30 segundos iniciais que eu tenho de tempo, eu não preciso me preocupar em ler todas as questões. Eu preciso me preocupar em entender bem as primeiras que estão ali por vir. Leio bem a questão 1, leio bem a questão 2, leio bem a questão 3. Começou o áudio, paro de ler para baixo, presto atenção no áudio. Respondo, vou para a próxima. Respondo, vou para a próxima. Fico bem atenta aos verbos. Fico bem atenta às palavras-chave e bem atenta também às palavras de intensidade e negação. Chegou a mensagem sabotadora, eu vi que as palavras-chave não tem nada a ver com o áudio que eu tô ouvindo, me desconecto mentalmente do áudio, termino de fazer a leitura da minha prova e quando vir a próxima mensagem continuo respondendo. Fechou? Aqui é importante que a gente demonstre que a gente consegue ter uma compreensão global. A gente não vai precisar, então, focar em detalhezinhos relacionados tanto à questão quanto à notícia, mas sim no contexto geral que aquela notícia quer mostrar pra gente. A gente só vai ouvir a notícia uma vez. Então, é importante aqui a gente perceber se, primeiro, aquela questão é relativa àquela notícia que a gente está ouvindo, porque tem uma notícia que não tem nenhuma questão, e depois a gente perceber qual que é a compreensão global, o que aquilo tudo quer dizer pra gente. Fechou? Uma estratégia definitiva aqui, gente, é a gente seguir o nosso instinto do que a gente entendeu. Se você acha que é verdadeira, marca e segue em diante. Porque o Hören, por ser uma prova que você escuta e depois não tem como revisar, como voltar, é importante que você siga esse instinto e você pensar, cara, eu tô bem preparado, tô concentrado e não deixar você se abalar para que você consiga continuar respondendo a prova com tranquilidade. Uma boa forma de você se preparar para essa parte 1 é você praticar ler jornais. Afinal de contas, as notícias, elas vão ser notícias de jornais na rádio. Leu a primeira, segunda frase, você já vai saber do que se trata, você já vai ter uma primeira impressão do que aquela notícia vai querer te dizer. Isso vai te ajudar muito no Hören. Percebe? Nessa primeira parte, a gente vai simplesmente dizer qual que é o contexto global daquela notícia. A gente não precisa focar muito no detalhe. Então, essa prática de você ler, de você ouvir uma notícia e já tentar perceber sobre o que aquela notícia está falando, se é positivo, se é negativo, se tem alguma crítica, isso vai deixar você cada vez mais capacitado para você realizar essa parte da prova com segurança. Terminada Teil 1, pessoal, então agora a gente vai para Teil 2. Na parte 2 do Hören, a gente vai ouvir uma entrevista numa rádio. E esse mesmo áudio vai ser o áudio para 10 questões. Então, esse mesmo áudio que a gente vai ouvir, a gente vai precisar, com as informações que a gente for ouvindo, responder 10 questões. De novo, questões de verdadeiro ou falso. E, de novo, a gente só vai ouvir essa entrevista uma vez. Fechou? Cada uma dessas questões vai valer 2,5 pontos, totalizando 25 pontos para Teil 2, ok? Para essas 10, a gente tem 60 segundos de tempo para ler todas elas antes do áudio começar a tocar. A dica que eu dou aqui é: faz uma leitura superficial de tudo, senão não vai dar tempo de ler até o final. Faz uma leitura superficial de tudo e, à medida que o áudio for avançando, você vai olhando as questões e vendo a resposta se é verdadeira ou falsa.
Um grande erro comum nessa parte da prova é não conseguir identificar a resposta da alternativa e ficar paralisado nela. Então, a gente vai precisar ter bastante concentração e bastante inteligência emocional para, caso eu não consiga interpretar bem o que está dizendo no áudio para conseguir responder aquela questão de acordo com o vocabulário mesmo que está nela, eu ter essa inteligência de trocar para mim a questão seguinte e continuar a Ufgaba, nem que depois eu volte. Fechou? Mas é importante você seguir essa linearidade para que você não perca outras questões por causa de uma só que você não conseguiu responder. Nessa parte da prova, a gente vai mostrar que a gente consegue compreender detalhes, sutilezas que vão aparecer nessa entrevista. O foco aqui, então, pessoal, não vai ser a gente prestar atenção somente nas palavras de intensidade, nas palavras de negação, mas também nas sutilezas, na entonação que a pessoa usa, no que ela quer dizer e não só no que ela diz. Fechou? Importante ressaltar aqui também que nesse momento da prova vai aparecer um pouquinho de dialeto. Então é legal a gente se familiarizar com o dialeto antes, no nosso momento de preparação, porque pode ser que apareça aí um dialeto nessa prova. A dica principal aqui é você pegar a palavra-chave ou a expressão-chave da sua questão e você fazer uma pergunta com ela. Ela gosta mesmo de criança? Escuta o áudio, né? Ela sente saudade da terra natal dela? Dessa forma, você vai conseguir entender com clareza o teu áudio. Sempre transforma aquela frase afirmativa em pergunta e vê se a resposta é verdadeiro, ja, richtig, ou se a resposta vai ser não, não é verdade isso, é falso. Fechou? Aqui, pessoal, outro ponto-chave também é a questão dos sinônimos. Quanto mais familiarizada a gente está com os sinônimos e com diferentes formas da gente dizer a mesma coisa em alemão, melhor vai ser a nossa compreensão, já que no B2 a gente não vai ver as mesmas palavrinhas na nossa folha de prova no áudio. As palavras vão ser sempre sinônimos, elas querem dizer a mesma coisa de formas diferentes e a gente precisa estar atento a isso. Então, estudem, se familiarizem bastante com os sinônimos para você mandar bem nessa segunda parte da prova. Gente, a dica central aqui, além de se atentar aos sinônimos, é treine o seu Hören a partir de entrevistas de rádio e de talk shows em alemão. Dessa forma, vocês vão ficar familiarizados com esse tipo de conversa, com o vocabulário. E outra dica é você se imaginar nessa situação, respondendo perguntas, fazendo perguntas. Quanto mais a gente personificar isso, melhor vai ser pra gente, porque mais natural vai ser pra gente conseguir compreender todo esse vocabulário. Enquanto você está se preparando, lembre-se de prestar muita atenção na transcrição. Ela é valiosa para que você consiga absorver os vocabulários, os sinônimos, todas as expressões que você ainda não conhece. Então, não fica só ouvindo e passa batido. Depois que você terminar os seus exercícios de Hören, vai na transcrição, transcreve ela para o seu caderninho, faz um momento de assimilação desse conteúdo, porque vai ser uma ótima forma de você conseguir, da próxima, interpretar e perceber esse vocabulário novo aprendido. Para o Hören todo, mas principalmente para essa Teilzwei, é importante você perceber que nessa entrevista vai aparecer bastante linguagem informal e a gente precisa estar familiarizado com ela, desde dialetos até algumas expressões simples, e é importante que a gente consiga reproduzir ou pelo menos interpretar elas no momento da prova. Por isso eu falo, treina o Hören da entrevista ouvindo entrevista. Chegamos então na Teil 3 e aqui na parte 3 a gente precisa mostrar que a gente consegue compreender detalhes de 3 longos anúncios feitos também no rádio ou até em uma televisão, em algum jornal. Lembra, a gente vai ouvir esses anúncios somente uma vez e a gente precisa então já responder se é verdadeiro ou falso rapidamente a questão relativa ao anúncio, para que isso não prejudique a nossa compreensão na hora de ouvir o próximo anúncio. Pessoal, aqui na parte 3, a gente não vai mais focar então na compreensão global nem na compreensão detalhada, mas sim na compreensão seletiva. Ou seja, a gente vai precisar de todo aquele texto seletivamente perceber qual que é a parte da nossa questão que está sendo dita no áudio. Então, apesar do áudio ser longo, a informação que a gente quer vai estar só em uma partezinha do áudio. E a gente precisa estar com a nossa anteninha ligada para perceber qual parte do áudio que a gente tem que prestar atenção e selecionar a informação para conseguir responder.
Para a gente conseguir acertar a questão aqui, é importante que a gente escute a informação específica que a questão pede. Dica da parte 3: treinem a escuta concentrada e rápida. Se familiarize em ouvir uma notícia ou ouvir uma entrevista e perceber qual que é a parte principal que está sendo dita. E pratica com você mesmo. O importante na preparação do Hören é você sempre repetir o áudio, não ouvir só de uma vez, porque a cada repetição o áudio vai ficando mais claro, o teu cérebro vai ficando mais familiarizado com a entonação, com a pronúncia, com a ordem das palavras, e isso vai facilitando posteriores interpretações que você venha a ter. Principalmente nessa parte aqui, onde a compreensão seletiva é requisitada. Aqui é importante que a gente fique ligado e que a gente esteja treinado para conseguir perceber várias informações diferentes numa mesma escuta. Durante o nosso vídeo de hoje, a gente viu a estrutura da prova, a gente viu estratégias, dicas e formas da gente conseguir se preparar para essa prova. E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, continuar praticando e se dedicando, você vai sim conquistar a sua certificação do nível B2, beleza? Estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Até uma próxima. Tchau!